Pois é. Agora, então, aí a Lara começou com a questão do interdisciplinar, né? Há toda uma metodologia com que trabalha a psicologia existencialista científica, e há casos, você referiu o caso de diagnóstico de epilepsia ou coisa assim, e mesmo que não seja, mesmo que seja desfeito depois ou superado e tal, pela própria medicina, os pais continuam preocupados e tudo mais. Mas muitas vezes é necessário fazer rastreamento. Como é que se procede isso? Como é que é feito? Como é que se procede quando há um caso assim de suspeita ou de ocorrência mesmo, de epilepsia ou coisa parecida, tumor no cérebro ou coisa assim? Como é que se procede com crianças ou aí pré-adolescentes que tenham passado por situações desse tipo ou que estejam sujeitos a essa rotulação, ou às vezes, né, com um diagnóstico indefinido, né, ou mal estabelecido, né, porque também pode depois ser confirmado que realmente há alguma coisa de grave e ser tomada a providência médica necessária. Muitas vezes também não é só o diagnóstico, vamos dizer, equivocado no sentido de atribuir o que não ocorre. Muitas vezes também é apressado no sentido de não constatar o que efetivamente está acontecendo, né? Como é esse procedimento metodológico interdisciplinar junto aos médicos das diversas especialidades, sobretudo no caso já que foi referido, neurologia, psiquiatria ou outras áreas médicas, como é que a psicoterapeuta se resolve trabalhando um caso desse? Como é esse procedimento e tal? Dá para falar um pouco? Então, sim. Esse procedimento segue esse princípio que a Mariene e a Lucy chamaram a atenção, que é o qual a gente precisa fazer um rastreamento e uma verificação detalhada com os pais, via de regra, para iniciar o trabalho, que é para verificar as efetivas ocorrências. Porque nesse caso, quando os pais chegam, isso é uma coisa que é esperada, vamos dizer assim, as ocorrências com as já interpretações dos pais, com já as elaborações, já vem tudo junto, né? Vamos dizer assim, uma situação como eu referi, se o filho, né, sofreu, vamos dizer assim, quando bebê, alguma crise de epilepsia ou algum acesso simplesmente, certo. É comum, né, ao longo do tempo, se os pais vieram fragilizados para lidar com isso, qualquer, vamos dizer assim, susto, qualquer reação já ser interpretada pelos pais como uma possível crise, ou início da crise, ou coisa assim. Então, para ser bastante rigoroso, tem que ver claramente o que é. Ocorreu o quê? O que ocorreu e que os pais já interpretaram, ou já concluíram, ou já deduziram que era? O que ocorreu que pode ter sido algo como ansiedade, ou um susto, ou qualquer coisa assim. Então, a gente precisa fazer um inventário bem claro das ocorrências para demarcar tudo isso. O que é indicativo, que é propriamente, vamos dizer assim, neurológico, o que veio por suposição dos pais e o que pode ter de emocional. Diagnóstico diferencial. Exatamente. E vendo isso, a gente prepara um material, que é um relatório circunstanciado para o médico, que é especialista na área, no caso, já que a gente está falando de epilepsia, é neurologista, para que ele verifique com essas ocorrências, mas todo o apoio de exames que já se tem muitas vezes, ou outros que ele vai solicitar, para se verificar claramente qual é a situação neurológica dessa criança ou desse adolescente. Bem, ele vai verificar, a criança sofre de epilepsia, sofreu lá na infância, mas isso já foi superado porque se tratou e já se recuperou. Tem uma outra patologia neurológica, quais são os procedimentos que essa disciplina médica vai recomendar para cuidar dessa criança, e aí a gente vai articular tanto a intervenção médica quanto a intervenção psicoterapêutica, que vai conduzir o trabalho com os pais e com a criança. Mas geralmente, quando há essas dúvidas, a palavra do médico tem que vir, os exames, às vezes até com mais de um médico, para conseguir tirar os pais da convicção de que o filho tem um problema
neurológico, porque se não for retirado isso, fica impossível o trabalho psicoterapêutico, não é assim? Porque essa convicção vai constituir, vamos dizer assim, o saber de ser dos pais a respeito do filho, né? Certeza. E para essa certeza de ser efetivamente, vamos dizer assim, vencida ou ultrapassada, precisa de alteração lá no antropológico. Essa alteração vai vir do quê? Do esclarecimento médico, quer dizer, esclarecimento científico. E isso que tu estás destacando, que é mais de um, é fundamental. Porque muitas vezes aí não, mas tinha esclarecimento do outro médico, como é que pode? Então, quer dizer, via de regra, quando a gente cuida de casos desse tipo, a gente recomenda que seja consultado 3 especialistas da mesma área. Recomenda ou providencia? Recomenda e providencia. Providencia o relatório, a consulta, articula, mas para que, em consultando esses 3 profissionais, tenha a confirmação científica da situação do filho. Se for preciso, inclusive, retorna um profissional. Exatamente. Os profissionais são postos a conversar entre si para resolver o problema. Exatamente. Se trabalha em equipe médica a respeito do problema posto, e depois a gente precisa trabalhar isso com os pais, né? Para que eles se apropriem, para que então, vamos dizer assim, bem, se tratar de uma situação superada, não tem nada de neurológico, eles consigam ter a segurança, né, se apropriar disso e ter outra relação com o filho. Bem, se tiver efetivamente um problema, aí tem que acompanhar os pais na relação com isso. Né? E quem escolhe os 3 médicos aí? Como é que é? Então, nós conhecemos alguns profissionais que já, vamos dizer assim, de trabalhos articulados, realizados, a gente pode indicar, sugerir alguns profissionais que são atualizados na ciência médica, que têm disponibilidade para um trabalho interdisciplinar. Certo. No entanto, os pais também verificam profissionais que estão ao alcance deles, que eles têm referência, que eles gostariam de consultar com tal especialista, que é de Florianópolis, ou que é de São Paulo, ou que é de Minas Gerais, ou que é de Curitiba. Então, mesmo nesse caso, a gente envia o relatório para que eles consultem o profissional. O que é o fundamental aí, que a gente sempre esclarece aos pais, é o quê? É fundamental que sejam profissionais especializados na área, atualizados cientificamente, ou seja, que participam de congressos, que estejam, né, atualizados por dentro, vamos dizer assim, do que está sendo feito na ciência médica. Já ocorreu casos da nossa equipe que, inclusive, os médicos levaram para ser debatido nos congressos. Né? Então, é nesse sentido. Mas ao fim das contas, os pais pretenderem consultar um ou outro médico não é problema, porque já que são consultados 2 ou 3, também pode consultar 4 ou 5, não é problema, né? De sorte que não há discriminação com esse médico ou aquele. O que é necessário é que haja uma posição conclusiva garantida pela medicina. Isso? Muitas vezes, como tu disseste, às vezes o diagnóstico vem insuficiente. Bem, se encontrou alguma coisa no exame. Pode ser um tumor, pode ser um cisto, pode ser o quê? Claro, isso vai ter repercussão na situação emocional dos pais. Sim. Né? Então, completar vai esse ter que também haver um acompanhamento precisar... para o tratamento e tudo, porque os pais com um problema, um filho com um problema neurológico, sobretudo no cérebro, né, e tal, eles vão ficar perdidos até em como procurar o tratamento, seguir o tratamento, não é assim? Exatamente. Tá. Pois é, Mariene, ali, tudo isso que a gente já falou aí, né, os pais estão sempre envolvidos com o problema da criança, primeira infância, segunda infância, adolescência também, só que na adolescência entra também escola e outras intervenientes mais complicadas, né? Isso quer dizer que temos que sempre trabalhar com o conjunto, como recomenda a ciência, trabalhar com o fenômeno, com o conjunto de acontecimentos e tudo mais. Mas, nesse caso, de trabalhar com os pais, porque, afinal de contas, o problema da criança é ressonância, ela funciona às vezes, aparece às vezes como caixa de ressonância do que está acontecendo entre os pais e coisa assim, tá? Ou equívocos também dos pais no tratar com a criança, ou até descontrole emocional dos pais que não conseguem lidar direito com as crianças. Mas isso, na terapia, deve ficar um pouco complicado, porque
com o pensamento comum, que é geralmente costumeiro de pôr as coisas em termos de moral, né? Quando se trata de explicar aos pais que o problema do filho é consequência da relação deles, ou do modo de relação deles aos filhos, ou coisa assim, aí deve complicar um pouco a questão de os pais se pensarem culpados e coisa assim. Como é que você poderia falar um pouco disso? Isso é o mais comum acontecer, né? Primeiro, os pais, via de regra, já chegam, vamos dizer assim, colocando o problema, entendendo o problema equivocadamente sobre o filho, né? Então, o problema é o filho, independente de todo o conjunto que está aí, né? Muitas vezes, né, na maioria das vezes, é por equívoco mesmo, por falta de esclarecimento da situação. Mas, na medida em que você verifica isso, né, essa relação aí, que nunca é linear, né, a ciência mais avançada, né, e especificamente a psicologia científica existencialista, não trabalha com a noção de causa e efeito, né? Nós trabalhamos exatamente com o que toda a ciência trabalha, com fenômenos, né? Entendendo que um fenômeno é um conjunto de variáveis com função articuladas entre si. O que está acontecendo com uma criança não é diferente disso, né? O que está acontecendo com uma criança vai ser desdobramento, né, de acontecimentos ali no sociológico familiar, né, que vão trazer essa ressonância a ela, como tu bem explicaste aí. Mas aí, quando você vai verificando, na própria verificação que é feita via de regra, né, como falamos aí, em primeira infância até segunda infância, é feita com os pais. Ao fazer a verificação, os pais muitas vezes já começam a perceber na própria verificação, porque a gente não faz simplesmente verificação. Ao verificar, nós já vamos ali, né, esclarecendo, localizando. Então, quando teu filho, por exemplo, vai para o canto, está chorando, está assustado, é nessa situação em que tu também estavas assustada, em que tu estavas assim, em que aconteceu, por exemplo, uma briga entre você e teu marido? Bom, aí a própria mãe e o pai já começam a perceber, poxa, então a nossa briga está fazendo com que aconteça isso na criança, ela está ficando assustada? Então eles próprios já vão percebendo, mas claro que isso sempre traz junto, como a nossa civilização ocidental, né, entende as coisas muito moralmente, isso traz junto, na mesma medida em que eles vão constatando, vão percebendo as situações, eles vão se culpando, né? Eles vão se culpando, poxa, então é minha culpa, né? E aí cabe ao psicólogo exatamente mostrar, trabalhar para que, né, a pessoa não entre nessa situação de culpado. Nós não trabalhamos moralmente, né? Eu costumo dizer que nenhum pai e nenhuma mãe quer prejudicar o seu filho. Claro. Isso não existe, né? Todo mundo que trabalha com isso e que é pai ou que é mãe sabe que os filhos são as coisas mais fundamentais, as relações mais fundamentais que se tem na vida. Mas por equívocos, por falta de esclarecimento, por condições emocionais muitas vezes adversas, os pais acabam, né, cometendo sim equívocos, fazendo com que determinadas situações ocorram, e isso traz desdobramento para a criança. Então, a gente trabalha sempre no sentido de mostrar isso aos pais, de localizá-los, né, de fazê-los se perceber como aquilo que está acontecendo com eles, e que não é culpa deles, é uma situação em que eles também foram, vamos dizer assim, envolvidos, né, emocionalmente, pelas circunstâncias, pelas condições aí até no próprio antropológico, né, como as coisas foram acontecendo, eles foram também entrando numa situação emocional tal que chegaram àquela condição, né? Então não se trata de culpar este ou aquele,
Se trata de verificar, constatar o que é que está acontecendo para saber onde tem que intervir, né? É muito comum as queixas de medo no consultório, né? As crianças que estão com medo, né? E aí você faz um rastreamento e verifica. Esse medo sempre vai estar ligado a acontecimentos, né, reais ali, uma chuva, uma enchente em Blumenau, que foi afetar o sociológico, né, que fez com que a mãe entrasse em medo e por indução, muitas vezes, o filho também entrasse. Muitas vezes não tem a ver, né, com esse tipo de coisa, mas com a própria circunstância de desentendimento entre o casal, né? O casal muitas vezes não está conseguindo estabelecer uma relação de reciprocidade, de diálogo, de entendimento, começam a haver as brigas e a criança que está ali, ela percebe aquela briga, a cara feia do pai, a mãe chorando, e aí a criança começa a entrar no medo. No medo do quê? Medo da perda do sociológico familiar. Mas aí ela começa a ir para o canto, a chorar, a ter medo de dormir, a ter medo do escuro, e os pais chegam ao consultório com isso. Olha, tá chorando, tá com medo do escuro, não quer mais ficar sozinho, se gruda em mim, antes ficava na avó, agora não fica mais na casa da avó, quer estar sempre comigo. E eles não percebem que tem a ver com a situação, né? Que é desdobramento da situação deles. É preciso que o profissional, né, saiba verificar e encontrar onde estão as determinantes, né, para que se possa intervir exatamente aí. Mas isso que colocaste da culpa é muito comum, sim, né? E a gente trabalha, os pais saem logo disso, né? Essa não é, vamos dizer assim, o grande empecilho, né, para que ocorra o trabalho. Tá, mas é um ponto que requer atenção e o fato de quebrar com a relação linear também de causa e efeito, porque a relação de causa e efeito é apenas a outra face da relação culpado e inocente, né, com vítima e réu, né, certo? Isso. Então, o trabalhar com o conjunto dos acontecimentos, com o conjunto que aí tecnicamente se diz variáveis e tal, conjunto de ocorrências, já é decisivo para no próprio rastrear a situação e mapear a situação para estabelecer, né, o trabalho, a compreensão, tudo isso. Nisso aí já também se pode fazer muito para que os pais saiam dessa relação de causa e efeito, dessa relação de culpado e inocente, para uma atmosfera, vamos dizer, científica, onde se compreende as coisas em termos de ocorrências, implicações e os desdobramentos, e não em termos de culpado, inocente e tal, né? Então, a metodologia aí científica é decisiva. Eu não vejo como, se não trabalhar com uma metodologia assim, como se vai resolver essa questão da culpa e tudo, porque sempre vai aparecer, se houver uma causa, é o pai, ou é a mãe, ou é o tio, ou é isso. Tá. Agora, se trabalha com a noção de conjunto, né, que é a noção de fenômeno na ciência, desde o início da idade clássica, né, então aí a própria questão moral já fica descartada, quer dizer, já o esclarecimento dos pais quanto a isso, a cientificidade e tal, a noção científica de como esclarecer um fenômeno cientificamente e tal, também um bom recurso para evitar que ocorram essa situação de pais, né, que ficam culpados, né? Mas também, né, aí vem, né, o problema da relação com a escola, o problema na base disso tudo que foi falado, o problema da rotulação, o problema da acusação de um pai relativamente ao outro, né? Às vezes a criança servindo de porrete na briga, vamos dizer assim, né? E a questão da rotulação, sobretudo muitas vezes aí preocupados com bullying, com tudo isso na escola e tal, mas às vezes há uma rotulação
que pega a sério a criança, subentendida, que não vem só das outras crianças e tudo mais, e que leva a criança a um desespero considerável, né? E aí precisa uma boa verificação da situação, inclusive trabalho junto à escola e coisa assim. Luci, poderia falar alguma coisa disso para nós? A criança, quando ela fica então nessa exigência no rótulo, é como daí ela começa a se mover no corredor, né? Ela não se localiza mais no conjunto, ela é pouco tecida do social e no sociológico. Ela vive uma vida de confronto com os fatos e ela entra em corredor com os fatos, ao invés de compreender o conjunto dos acontecimentos. Então, é nisso que a gente tem que fazer, que a gente faz a intervenção com os pais, localizando isso e localizando a escola, e a partir dessas verificações, o que está acontecendo com ela? Como nós já falamos, o entendimento, os pais trazem um entendimento, o professor também já dá um entendimento, e aí isso se resume em queixas, eles trazem um monte de queixas, mas verificar o que está acontecendo lá com a criança brincando na relação com o pai e com a mãe, como é que é? Ele na relação com outras crianças, o que está acontecendo? Ele consegue interagir com as outras crianças? Ele brinca? Como é que ele brinca? Ele foge? E quando ele participa, ele sugere? E no colégio, quando ele é agredido, quando ele é rotulado, quando ele é xingado, como é que essa criança se move? Então, é sempre a queixa, é o rótulo, é o que coloca a criança num corredor, quer dizer, de confronto com os fatos, e o próprio adulto começa a enxergá-lo a partir disso, e não coloca nesse conjunto, no sentido até de fazê-la ver que isso é comum às vezes com outras crianças também. Por exemplo, uma criança que se experimenta numa situação rebaixada porque o pai a abandonou quando era criança, né? Ou que nunca a reconheceu, e que hoje ela está nos seus 12 anos, está melindrosa, está chateada, está triste, está se sentindo relegada porque não tem pai. Quer dizer, está nesse corredor com o fato de não ter pai. Mas e na sala dela? Tem outras crianças que também não têm pai? Como é que são os pais das outras crianças? Quer dizer, isso é levar para o conjunto, levá-la a perceber-se num conjunto. E a família também, que muitas vezes acaba tratando-a como tadinha, como uma pobrezinha que não tem pai, que foi abandonada, e que aí acaba realmente incitando ela para a necessidade de ter pai. Então é o que tu falaste, sempre ver a criança dentro de um conjunto